Para quem não me conhece ainda, eu sou Alexandra Queiroz. Geralmente faço essas lives às 9 da noite, mas ontem e hoje tive um contratempo e resolvi fazer um pouquinho mais tarde, só para não perder o ritmo mesmo, né, de estar conversando com vocês todas as noites, como tá combinado. Espero que estejam todos bem, né? É, Nós também por aqui estamos todos tranquilos. Ontem o Davi passou um malzinho aqui, meio chatinho, mas ele já tá de boas, né? Novamente. Nem levei ele ainda no pronto-socorro, fiquei só observando, mas ele já tá mais tranquilo, já tá brincando ali. Praticamente normal, né? Sempre fica aquela coisinha assim, né? Porque ele vomitou bastante ontem, deve estar com alguma virosezinha aí, mas eu tô observando e ele tá aceitando comidinha, suquinho, então eu tô tranquila. Mas ontem eu fiquei um pouquinho preocupada. Galera, hoje eu resolvi conversar com vocês sobre algumas postagens que eu tô vendo no TikTok, no Instagram. TikTok tem mais, né, que no Instagram. Mas tá aparecendo muita gente postando situações das pessoas com autismo, tanto criança quanto adulto, adolescente, né, em seus momentos de vulnerabilidade maior, é, deixando eles em situação assim bem degradante, né? Porque não tá legal, sabe? E eu fico pensando assim, como que pode, né? Porque esses vídeos são feitos, por exemplo, os daqui de casa são feitos por mim, né? Eu e o meu marido é quem gravamos as coisinhas que o Davi faz para postar, para trazer aqui para vocês como que a criança autista se comporta, por que que ele ainda não conseguiu atingir tal objetivo, como que funciona as terapias, como que funcionam as coisas com a criança autista em casa. Mas eu tô vendo, né? Eu paro assim para dar uma olhada em outros conteúdos, até para me inspirar também, né? Ver alguma coisa bacana assim que eu não pensei e fazer também para trazer, né, aqui para vocês. Só um minutinho. Amor, então eu olhando nas redes sociais por aí, eu me deparo com mães que elas. Esse é assim mesmo? Tá bom, obrigada. Eu me deparo com mães que postam, né, as suas vivências lá com seus filhos, com suas filhas, né, suas crianças, seus filhos já maiores também, em crises, em situações em que no momento eles estão totalmente vulneráveis, que eles estão ali no momento de confiança com aquela pessoa, e aquela pessoa está ali com uma câmera filmando o que a pessoa está fazendo, e ela, não sei, muito emocionada, né? Que a pessoa às vezes fica mesmo assim um pouco alterada com as situações que vivenciam com a criança ou com a pessoa em casa com autismo, porque eu não vou dizer para vocês que é facinho, não vou romantizar como muitas pensam, né? Não estou romantizando nada, realmente é muito complicado você lidar com uma pessoa totalmente indefesa, que não sabe te corresponder, né, às suas expectativas, que não obedece aos comandos que você dá, nem pro maior bem dele. E não é que ele não quer, é que ele simplesmente não desenvolveu ainda essa habilidade. E infelizmente a gente vai ter grupos de pessoas autistas que são crianças agora e outros adolescentes, e alguns já adultos que não vão desenvolver essa habilidade, que vai mesmo precisar da gente, da nossa ajuda, para durante muito tempo, sabe? Talvez até enquanto viver, gente. Mas a gente vai fazer o que com isso? A gente tem esse direito de porque é a gente que tá lá cuidando daquela pessoa que praticamente só tem a gente em quem confiar, né? A gente vai ficar lá postando coisas, eles em situações degradantes, porque eu considero uma situação degradante uma mãe ficar filmando o filho ou uma filha que está numa situação que jamais deveria ser postado em alguma rede social, né? A criança toda desregulada, a criança babada, toda suja, toda sem nenhuma conexão consigo mesmo, assim, sabe? No momento em que ela tá bem fora mesmo, assim, né? Quando tem essas crises mais nervosas, ou quando a criança tá, por algum motivo ali desregulado, tá destruindo alguma coisa, né? Porque eles fazem isso, né? Eles tiram espuminha de colchão, eles tiram folhinha das plantas, eles ficam fazendo essas coisas porque eles
não sabem muito o que fazer, tipo assim, não sabem ainda pegar o sonho de toda mãe. Nossa, meu filho faxinou a casa. Ai, meu filho organizou tudo ali, tudo tão bonitinho. Olha meu armário, que coisa linda. Aí as mães gostam de postar essas coisas quando os filhos autistas são aqueles que organiza tudo, que limpa tudo. Aí a criança tá lá limpando 200 milhões de vezes aquele lugar lá e a mãe tá achando lindo e posta porque a criança limpa, né? Agora, os que sujam, que não têm essa habilidade do limpar as coisas, elas possam acusando, olha isso, tem condição de viver assim? E o povo fica romantizando, que não sei o quê. Gente, não tá legal, tá? Eu fico assim, muito, na verdade, eu fico triste, né? Pela situação que eu vejo algumas mãezinhas postando, ver ali na cara dela o desespero, uma vontade assim mesmo de se livrar daquela situação, assim. Eu acredito que essas mães elas precisam se conectar com elas próprias, que infelizmente a maternidade que veio para elas foi essa, que elas não estão ainda tão de boas assim para aceitar. A criança autista traz realmente bastante situações para que a gente possa resolver por eles muitas vezes, né? Porque eles não conseguem ainda. Você acha que a criança com 14, 15, 16 anos ia preferir ficar andando na casa para lá e para cá, arrancando plantinha, arrancando espuminha, né? Com a torneira aberta toda hora, lavando a mão sem necessidade, fazendo coisas assim que o transtorno impõe que ele faça, que não é de propósito. Eles não iam querer estar fazendo isso, né? Então eles iam querer sim ter uma vida tranquila, eles queriam querer sim ter os amigos, marcar um cinema, discutir porque um time perdeu, fazer essas coisas de adolescente, né? Mas eu vejo algumas mães por aí que elas estão desesperadas e gritam: socorro, eu preciso de socorro, ajuda, eu preciso de ajuda. Meu amor, você precisa entender que aquela é a sua criança e que essas coisas assim que detona a imagem da pessoa não é legal de ficar postando, né? Como que a gente vai querer que a sociedade entendam, compreendam e respeite as nossas pessoas autistas se a gente mesmo joga eles na lama? Se a gente mesmo que tem a criança que está naquela função, se a gente fica filmando coisas que jamais deveria ser filmado, né? A criança gritando, chorando, toda descabelada, toda desconectada, e a gente posta para dar o quê? Para dar engajamento, para o povo ficar comentando. Não, isso sem falar, gente, nos comentários, que você vai lá, você vai ver os comentários para ver se tem alguém com uma noção um pouquinho melhor do que a mãe. E não, tem um monte de gente com noção igual. Oi para todos vocês que estão entrando, tá, galera? Tô fazendo aqui um desabafo. Eu acho que coletivo, né? Porque eu tenho certeza, gente, que tem muitas mães que gostariam muito de conversar com essas outras mães para que elas entendessem que isso não é legal de fazer, né? E aí, não, tem que ir para a escola, a criança tem que ir para a escola, a criança não quer ir para a escola e bate o pé e chora e bate porta e faz aquela coisa toda. Por que será? Porque quando chega na escola, é coleguinha falando que, eu vi você assim assado. Ai, que a sua mãe falou isso, 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 isso. Isso. Olha, tá aqui, mostra o celular com a criança naquela situação, para todos os colegas, para todo mundo na escola ver. Hoje a internet, ela tá assim, gente, bum, 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 a gente não pode vacilar com essas coisas, a gente não pode ficar dando combustível para as pessoas que não têm a nossa criança agir com as maldades que eles querem ter, sabe? Porque se a gente filma e posta, que proteção essa pessoa vai ter? Não tem a proteção dele, porque ele mesmo não sabe se proteger sozinho, né? Não adquiriu a habilidade de autoproteção, de ir lá e discutir e tal, conversar com a pessoa, né? Tentando se colocar numa posição de postura de autodefesa. E aí chama a única pessoa que pode defendê-lo e a única pessoa faz o quê? Dá o combustível para o inimigo, digamos assim, né? Não é legal. Nossa, não é legal. Eu fico muito, 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 muito triste mesmo. Eu sei que o meu ainda é pequeno, tá? Eu sei que o Davi ainda é pequeno, mas eu não sei o que ele vai me trazer ainda ao decorrer da vida dele, que eu espero estar ao lado dele para ajudá-lo, né? No que ele precisar, no que for possível, né? Eu espero que eu esteja aqui para ajudá-lo. E eu espero que eu não saia do meu discernimento e comece a fazer coisas assim tão abomináveis, gente. Isso é de dar até dó de quem posta, né? E
ficar indignado, assim, por quem está sendo postado, porque a pessoa não consegue sequer ter o acesso àquelas imagens para apagar, para deletar, para comentar em cima, para nada. Não tem a capacidade também de pegar o celular e filmar também a pessoa que filmou ele para se vingar. Então, assim, são pessoas indefesas que elas não podem ser expostas assim dessa forma, né? É muito, muito, muito sério isso. E o pessoal que fica vendo essas coisas não deem vantagem para essas mães ficarem postando as coisas assim dos filhos. Tem até um comentário ou outro que fala: Nossa, mas e cadê o conselho tutelar que não vê essas mães postando sempre os meninos, né? Assim, né? Desse jeito nas redes sociais. Gente, o conselho tutelar, ele não vai dar conta, né? A gente tem que ter o senso também, nós como sociedade, temos que ter um senso, um bom senso, né, na verdade, de não dar combustível. Porque se essas pessoas postarem coisas, colocando as outras em situação degradante, que elas vão passar vergonha, vexame nos lugares onde elas chegam e tal, e a gente fica lá curtindo e comentando e compartilhando. Todo mundo sabe que como você comentou em algum vídeo, aquele vídeo vai ter engajamento. Alguém vai comentar em cima, alguém vai curtir em cima do comentário, seja comentário positivo ou negativo. O que eu estou discutindo aqui é sobre quem esses comentários estão sendo divulgados, estão sendo expostos, né? Em cima da imagem de quem? Em cima da imagem de uma pessoa que no momento não tem como se defender. Não tem como fazer igual, não tem como gritar com a pessoa para parar com isso, não tem como pegar o celular e esconder, guardar, indefeso, a ponto de ficar sentado, girando no chão para tentar se regular, deitar no chão e fica lá largado porque tá numa crise, sabe? E aquela mãe, ela tinha aquela expectativa daquele filho, com 16 anos já tá fazendo não sei o quê, olha, passou na faculdade com 12 anos, nossa, meu filho, não sei o que lá. Mas esse não é o seu filho é esse daí que você tá expondo. E aí, amiga, não tá legal, tá? Se você faz algo parecido assim, já vai repensando aí as suas prioridades, né? O que é que você pretende para sua pessoa com autismo ou com qualquer uma outra deficiência que o impossibilite de se defender, né? De qualquer forma que seja, de ficar postando coisas nas redes sociais. Isso é até crime, tá, gente? Eu ando com a memória um pouco fraca e o meu celular descarregou, mas se eu não me engano, tá no ECA, que a gente não pode ficar expondo crianças e adolescentes a situações assim, degradantes, que elas se sintam vergonha, medo, constrangimento, né? E tudo isso eles sentem, tá? As pessoas com autismo, elas têm uma dificuldade grande de expor o seu sentimento, mas não quer dizer que ela não esteja sentindo tudo aquilo, né? Elas sabem que elas estão sendo expostas, elas sabem tanto que ficam sem querer sair, sem querer fazer nada lá fora, fica só, de preferência, só jogando, porque não tem que interagir nem com ninguém lá do outro lado, né? Porque elas devem sentir até medo, desespero em pôr o pé na rua e aquele monte de gente falando coisa com eles, né? E que pegou da onde? De casa, da família. Pessoal, temos que respeitar as nossas pessoas, nossas crianças, principalmente adolescentes, com necessidades especiais, tá? Vamos tentar fazer isso começando a não curtindo, não propagando, não enviando, não mande para os seus contatos crianças em situações degradantes, assim, sabe? Crianças que estão passando. O que é uma situação degradante? É uma situação em que você não quer que ninguém te veja naquela situação, né? A não ser aquela pessoa de muita confiança sua e que vai resolver o seu problema, a sua situação naquele momento. Ao contrário, você prefere que ninguém veja, que você se resolva sozinho, né? Sem ninguém filmar, sem ninguém ver, sem ninguém comentar, sem ninguém sentir cheiro de nada, nada. Porque aquilo ali é sua intimidade, sabe? Você não pode expor a intimidade das pessoas assim. Principalmente a gente, né? Que a gente mesmo tá jogando nossos filhos pros lobos lá fora. Que eu costumo falar o seguinte: se a gente abandona os nossos, porque abandonar, gente, não é só pegar e largar ali na rua. Abandonar é isso também. É você jogar a criança em situação em que ela fique vulnerável, né? Que ela fique exposta para que os outros façam e falem com elas o que acharem melhor, prudente, porque estão sem proteção nenhuma. Não tem a família, não tem um pai ali para ir lá e, olha, você não vai fazer isso porque ele tem pai, tá? Não tem uma mãe para ir lá, por quê? Porque esse pai e essa mãe é quem está fornecendo esse material
pro pessoal ficar zoando com as crianças. Então as crianças vão assim sentir mais crise, vão assim ficar mais nervosos, vão assim quebrar as coisas em casa, vão assim arrancar os próprios cabelos, porque eles não sabem se expor o que estão sentindo de outra forma. Que eu tenho certeza que eles gostariam de fazer isso, né? E sentar com você e falar, poxa, olha, eu não gostei disso, né? Você nem me pediu permissão para me gravar, muito menos para postar, sabe? Não é legal isso. Ele não tem essa dinâmica, né? Ele não consegue ainda fazer isso. Porque se a outra pessoa já chega já metendo a mão. Que também eu acho que não é necessário combater uma violência com outra, porque isso que essas pessoas estão fazendo, postando esse tipo de conteúdo, não deixa de ser uma violência. E uma violência muito grave, tá, gente? Você pegar uma situação degradante de alguém e postar, você está sim cometendo um crime e isso não é nada bom, tá? O Davi, ele está aqui, vocês podem ver vários videozinhos do Davi, tá bom? Eu que gravo os vídeos do Davi, eu que cuido dele. Então, assim, vai postar alguma coisa dele, se ele sair assim com um jeitinho muito diferente do que ele costuma ser no dia a dia, eu não posto, porque a criança autista, ela é uma criança. Então, ela vai fazer várias coisas de criança. E as crianças autistas fazem várias coisas de criança do jeitinho deles. Que para muita gente vai ser motivo de dar risada. E a nossa criança autista, ela não trabalha em circo para fazer os outros dar risada, sabe? A gente coloca um negocinho engraçadinho e tal, mas que as pessoas deem risada sem ser em situação assim de vexame, que aquela pessoa passa vexame. E sim de algo que ela conseguiu, de algo positivo, de algo bonitinho que ela tá fazendo, né? De algo que ela tá aprendendo, de alguma palavrinha nova que ela tá aprendendo a falar, e que essa palavrinha nova não seja de baixo calão, como tem muitas crianças que falam bastante palavras de baixo calão e os pais postam, isso também não é legal, né? As crianças também veem aquilo e já pega como legal também para falar também, né? Porque vê lá a mãe que tá postando e tá, olha, mãe, eu chego em casa, você que é careta, não posso nem falar tal coisa que você briga, olha aqui a mãe de fulano, e aí fica nessa briga. Então, o legal mesmo é que não postem. Mas se já que vocês postam, que a gente que não posta não curta, não comenta, sabe? A gente precisa dar um freio nesse pessoal que tá desregulado, que na verdade eles estão mais desregulados que as crianças com autismo, né? Que pelo menos as crianças com autismo estão lá no cantinho delas, fazendo as coisinhas que elas gostam, que deixam elas mais tranquilas, e aí os pais vão lá, filma e posta para ganhar engajamento em cima de uma coisa tão feia, né? Eu diria que feio é uma palavra coerente para usar aqui no momento, já que eu não posso usar palavras de baixo calão, embora eu conheça várias, só entrar em qualquer rede social aí você já tem bastante exemplo de palavras terríveis que você pode usar no seu dia a dia, principalmente quando você está chateado. Mas a gente tem o livre-arbítrio de decidir se vai usar aquela palavra ou se vai substituir por outra que não vai ferir a outra pessoa e que também não vai ficar alimentando o seu vocabulário de palavras de baixo calão, de palavra de energia baixa, né? Que deixa você que fala e todas as pessoas em sua volta se sentindo mal e isso não é legal. Principalmente a gente que tem criança com necessidades especiais, a gente precisa muito ver o que que fala, né? Porque lá fora já tem muita gente falando o que quer, porque não convive com eles e não conhece, às vezes fala por ignorância, ou as crianças passam e falam para se exibir, grupinhos de meninos passam e falam coisinhas aleatórias assim para chatear aquela criança que não tem como ir lá se defender, né? E aí, quem essa criança tem para ir lá defendê-la? Nós, os pais, as mães, avós, tios, tias. A gente não pode deixar, ele que vai lá e se defenda. Ele não tem como fazer isso no momento, tá? Então a gente vai ensinar aos poucos para no futuro, se ele precisar, ele fazer isso. Mas por enquanto nós estamos nesse papel de auxiliá-los. Ah, eles ainda não conseguem fazer isso, a gente vai chegar e vai fazer junto com eles. Tá? Eu chego perto de qualquer pessoa que fale qualquer coisa com o Davi, falou lá, tudo bem? Dou um sorrisinho, dou bom dia se for de dia, boa tarde, boa noite, o que quer que seja, pergunto o nome da pessoa e converso com a pessoa. Não é legal. Não pode ficar falando nada que deixe a nossa criança em situação assim, de vulnerabilidade,
vergonha, constrangimento, medo, sabe? Isso configura até tortura, tá, galera? Então é super grave isso, não pode. E a gente que curte, compartilha e comenta, a gente está sim fazendo parte desse grupo de pessoas desrespeitosas, que não respeita nem os próprios filhos em casa e fica postando esse tipo de situação que é simplesmente deplorável e é uma pena que elas fiquem focando no lado negativo, né, da coisa e não evoluam para um lado positivo, né? A criança tá lá fazendo aquilo. Eu acho que eu já falei aqui outras vezes que o Davi, ele chega nos lugares e se tiver pedrinha, ele deita no chão. Quantas vezes eu deito também, o povo passa olhando assim, torto, mas eu não quero saber que eles olhem torto, porque a minha criança é minha. Ela vai comigo para todos os lugares e aquele olho torto vai passar daqui a pouco, ele nem vai lembrar mais, né? Então, por que que eu vou ficar com vergonha disso? Não, eu vou deitar lá com a minha criança, eu vou sentir o que ele está sentindo, vou me divertir com ele, igual a gente deita à noite com o nosso namorado para ver as estrelas. Olha que fofo, né? Não é a mesma coisa? A gente tá lá deitado na praia e tal, olhando para as estrelas, vendo a lua com o namorado, porque é prazeroso, é gostoso você estar ali do lado de uma pessoa agradável, né? E aí eu vou lá e faço isso com o Davi também. Ele deita para ver as árvores balançando, eu deito também com ele, seguro na mão dele, fico comentando. Ai, Davi, você viu? Olha, chegou um passarinho ali. Ai, você viu tal coisa? Daqui a pouco levanto, limpo ele primeiro, depois me limpo e a gente sai lindos, maravilhosos de mão dadas. Ele feliz da vida e eu também, com o novo aprendizado, com a oportunidade que eu tive de vivenciar esse momento com ele, bem gostoso. Aí a gente vai lá, lava a mão, lava a pé se precisar, faz tudo bonitinho, qualquer coisa, até troca a roupinha dele se molhou de alguma forma e a gente vai embora. Tenho sempre um troquinho de roupa para não deixar ele sujo por aí, porque é degradante. Você andar com a criança, você toda arrumada e a criança lá toda bagunçada, toda suja. Então, se a nossa criança tem essa dificuldade, que se baba ainda, não consegue ainda comer as coisas com muita disposição, para que não se mele toda, leva uma roupinha a mais para que essa criança não passe por esse tipo de vexame, de situação, de olhares maldosos das pessoas, né? Porque qualquer criança pode se derramar a qualquer hora, mas se vê a criança e identificar que ele é autista, pronto. Derramou porque é autista. Não, derramou primeiro porque tinha um conteúdo a ser derramado, né? E depois derramou porque é um líquido, pode derramar a qualquer momento. Então tá tudo certo. Quantas vezes eu mesma já não me derramei um copo d'água, um refrigerante que eu tô tomando, e fico, gente, o que aconteceu? Sabe? Nada, bate o braço ali, derrama o negócio, mela a roupa toda. Já derramei champanhe, já derramei cerveja, já derramei Toddy, já caiu sorvete, já caiu macarrão. Então, acontece, né, com a gente. Imagina com a criança que está em aprendizado, ela está em desenvolvimento. Então, independente de ter autismo ou não, temos que andar sempre com um negocinho ali para a gente dar um suporte para nossa criança, né? A não ser que você levou mesmo já para brincar na praça. Ah, eles estão brincando ali tal coisa. Ah, tá descendo no parquinho, quando chega em casa vai tomar um banho caprichado, não sei o quê. Mas não fique andando com a sua criança, você toda arrumada e sua criança toda jogada, toda suja, toda espatifada, porque não fica legal para a imagem da criança, tá? E hoje todo mundo filma e posta. Então, isso foi um desabafo de hoje. Eu espero que as mãezinhas tomem consciência e saibam que isso não tá bom, não é legal para a imagem dele ou dela, né? Na escola ou em qualquer lugar que ele vá, porque hoje tudo tá aí, gente, na mão. É um clique e você acaba com a vida da pessoa, tá? Se acaba com a nossa, que a gente vai lá e bate boca e dá queixa e faz boletim de ocorrência, e faz aquela coisa toda e aí a gente ainda fica mal no lugar. Imagina uma pessoa que não tem esse discernimento de fazer tudo isso para se defender, né? Então vamos ser um pouco mais adultos, vamos pensar um pouco mais no que a gente está fazendo com as nossas crianças e que tipo de cuidadores somos nós, que tipo de pais estamos sendo nós desse grupo de pessoas que tem uma dependência um pouco maior do outro, né? Da ajuda do outro. Então é isso, galera. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre o assunto? Vocês entenderam o meu ponto de vista? Querem falar alguma coisa sobre isso? Vocês podem falar, tá bom, gente? Que eu tô aqui, aproveita que eu tô de óculos e hoje eu consigo ler o que vocês estão falando. Olá, Walter Pires. Como vai, querido? Muito prazer ter você por aqui, viu? O Giovanni Martim também tá aqui. Violet? Submedic? Gente, vocês colocam os nomes assim, vocês têm muita inspiração para nome, viu? Grupo Vilena.
Oi, Giovanni, boa noite. Aqui no TikTok é uma porrada de gente que eu gostaria muito de falar todos os nomes, mas é bastante mesmo. Mário, Raimunda, Maria Oliveira, Rosa, gente, é muita gente. Pessoal, fico muito agradecida de vocês estarem curtindo as minhas lives, né? De vocês estarem entrando aqui participando. É, Deem uma olhada aí nesse tema que eu tô falando aqui para vocês sobre isso. Eu acho que a maioria de vocês que tem rede social já se deparou pelo menos com um ou dois vídeos de gente que posta crianças assim, né? Boa noite, Uzer. Boa noite, galera. Pessoal, curtam e compartilhem essa live, porque essa live é muito legal, tá? Aqui a gente defende mesmo as crianças, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem ter algum tema assim que vocês achem pertinente discutir sobre o autismo, vocês falam, tá? Deixem aqui nos comentários, que aí eu vejo alguma coisa pra gente conversar, pra gente falar sobre isso. E ajude aí as pessoas que têm criança autista, mesmo não seja não sendo a sua criança, mas que esteja ali no seu núcleo familiar, no seu núcleo de amigos, tá? Não precisa ignorar a criança, falem com elas normalmente, perguntem o nome. A maioria das crianças com autismo falam sim, tá? O Davi, ele ainda não tem a verbalização, mas a maioria das crianças tem sim, eles já conseguem responder, né, o nome dele, quantos aninhos tem, né? Gostam muito de falar sobre uns temas de desenho, disso, daquilo. Puxem assunto com eles, próximos dos pais, claro, né, para não ter nenhum problema. E é isso, as crianças, elas são incríveis, são pessoas de uma mentalidade incrível, são muito boazinhas de se lidar, mas você precisa conquistá-los, tá? Eles são um pouquinho exigentes, não é qualquer pessoa que chega oi, oi, oi do nada e eles chegam lá oi, oi, oi também, né? Eles precisam serem cativados, né? Não esqueça que são todos pequenos príncipes e pequenas princesas, mesmo não sendo tão pequenos assim, tá bom? São dignos de muito respeito, carinho, tá? Atenção, e a gente tá aqui para isso, para conversar sobre isso e trazer novidades para vocês. Eu sempre vou estar contando aqui alguma coisa do Davi. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostam mesmo aí, compartilhem alguma coisa, tragam novidade, curtam e comentem aí nos videozinhos, tá? Siga a gente também no YouTube, tartarugas.podem voar. Instagram e TikTok, tartarugas podem voar, tá bom, gente? Mas é isso aí, vou ficando por aqui, tá? Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, porque já falei no início que eu tive um imprevisto, né? Ontem e hoje. Mas eu espero que amanhã eu consiga já dar o segmento de começar às 21h, como sempre. Um beijo, boa noite, fiquem todos com Deus.